um conflito em termos de atitudes que espera-se que a população geral tenha e a imediaticidade ou não desses resultados provenientes dessas atitudes que se esperam, né? Sim. Então, vou tentar sintetizar um pouquinho o que eu estou querendo dizer para ficar mais claro para todo mundo. Né? Então, como você disse, acho que as ciências, de forma geral, elas têm como objetivo prever e controlar fenômenos, né? Então, eu acho que é isso que a ciência faz. A ciência é um conjunto de atitudes do cientista diante de um determinado fenômeno para que a gente possa proporcionar descrições sobre esse fenômeno que favoreçam a nossa interação real no mundo material, no mundo concreto, a partir dessas descrições, né? Certo. Então, quando a gente pensa sobre esse viés, a gente, de fato, tem uma produção científica extensa sobre contágio viral, né? A gente, você tem o novo coronavírus e você tem a Covid-19, mas você tem outros coronavírus, você tem outros vírus, você tem toda uma linha de pesquisa científica em torno disso bastante antiga até, né? Sim. Então, esses estudos, eles proporcionam condições de previsibilidade e de controle. Isso é um fato, né? Sim. Então, eu acho que você tem esse cenário de previsão e controle pela ciência, mas você tem um descompasso entre aquilo que é enunciado pela ciência e aquilo que as pessoas entram em contato direto quando elas seguem as recomendações provenientes dessas descrições científicas. Então, basicamente, o que a ciência diz pra gente, né? Ou a ciência não diz nada, mas porque os cientistas estão dizendo pra gente já faz algumas semanas aí. Eles estão dizendo que existe, que o vírus se comporta de uma forma que faz com que exista uma curva esperada, né? Então, todo vírus vai atingir um ápice e depois vai entrar num certo declínio. Isso necessariamente. Mas existem algumas recomendações que fazem com que exista um achatamento dessa curva de contágio que faz com que as pessoas padeçam menos do vírus, né? Você reduz a mortalidade, reduz a sobrecarga sobre o sistema de saúde, etc, etc. Para que haja esse achatamento, dentro das medidas que são ditas para que a gente siga, e a gente deve seguir mesmo, a gente está falando aí das ações preventivas de restrição de contato, né, direto com pessoas, de aumento e melhoria, né, das condições de higiene, dos hábitos de higiene, lavar a mão, não levar a mão ao rosto toda hora, proteção das pessoas do grupo de risco e tudo mais que a gente já está vendo e deveria estar seguindo, né? Sim. Essas instruções, imediatamente, não produzem achatamento de curva nenhuma. Sim. A consequência imediata que a gente tem quando a gente se engaja nisso não é a alteração direta dessa realidade. Para que essa realidade que é importante que se alterar de fato, o que a gente precisa? A gente precisa de bastante gente seguindo durante algum tempo essas prerrogativas aí, essas instruções. Consistentemente. Né? Consistentemente. Então, eu acho que tem esse descompasso. Existe um efeito a médio e longo prazo da tomada de medidas preventivas e existe o efeito imediato dessas medidas preventivas quando tomadas que costumam ser mais poderosos. E não é agora, né? Consequências imediatas tendem a controlar o comportamento com muito mais potência do que consequências atrasadas. Sim. Né? A gente é mais sensível. Existe uma linha toda, né, que explica evolutivamente por que a gente é tão ruim de agir e planejar a longo prazo, né? Acho que entra um pouco nessa mesma linha, né? Perfeito, é exatamente essa linha, né? E é por isso que é difícil a gente falar e se engajar em comportamentos que gerem consequências muito atrasadas, né? Mas eu acho que esse descompasso ele é parte importante do que faz a gente ter essa dificuldade de entender essa noção de controle. O controle ele até existe, mas ele é um controle que não produz tão diretamente e rapidamente essas consequências desejáveis. Né? Quer dizer, tô lavando a mão todo dia, quando eu saio pra rua, volto, desinfeto, chegar lá o prefeito fala que aumentou de ontem para hoje o número de infecções. Parece que não tá adiantando nada. Perfeito. Ou o inverso, né? A pessoa que fala assim, bom, eu não tô doente, não conheço ninguém que tá doente no meu, sei lá, na minha rua, no meu prédio, ninguém tá doente, então eu acho que eu não tô fazendo nada, então tá tudo bem. Então eu vou continuar não fazendo nada porque tá dando certo, né? Sim. Então, essa sensibilidade à consequência imediata, ela pode gerar conclusões esquisitas, conclusões irreais, né? Entendi.
Eu acho que é bem isso mesmo. Então, essas ações preventivas que a gente deve tomar e deve continuar tomando, elas não geram tão diretamente. É importante a gente se haver com o que elas geram diretamente, até para a gente aumentar o nível de engajamento das pessoas em relação a essas táticas de prevenção. Sim. Indo nessa linha de, né, parece que haver um descompasso entre a realidade e o que algumas pessoas decidem fazer, tem um outro comportamento que eu queria falar com você, que é essa espécie de negacionismo, né? A gente tem exemplos de outros países, né, que passaram por essa pandemia há um pouco tempo, com imagens muito evidentes, né, a Espanha agora começou a passar a Itália como bola da vez, nesse momento que a gente está falando, mas a Itália até então era o nosso grande exemplo de coisa que está dando errado, né? E aí tinha lá caminhões levando corpos para fora das cidades para serem cremados, não pode fazer velório, uma tristeza só. Ainda assim, tem uma resistência em seguir recomendações de autoridades sanitárias, né? De onde vem esse negacionismo? Que acho que ele é parecido com o que a gente estava falando antes, mas parece que ele segue uma linha um pouquinho diferente de comportamento. Então, eu acho que tem muitas variáveis. Eu tendo a achar que tem uma parte desse fenômeno que tem a ver com o que a gente estava dizendo mesmo, desse descompasso entre o que se observa mais diretamente e mais a médio e longo prazo. Eu acho que tem também uma outra faceta que é importante de pensar, que é a gente costuma ser mais suscetível a agir diferencialmente diante de circunstâncias que a gente experimente diretamente, né? Do que experiências que são de outras pessoas. É claro que isso existe, né? Não estou dizendo que a gente é impermeável ao mundo, senão acho que a gente não teria nem se comunicado em algum momento da evolução, né? Acho que a comunicação, o comportamento verbal, ele é absolutamente funcional para a nossa existência aí no mundo. Sim. Mas, fato é que a prescrição verbal, ela costuma surtir menos efeito do que o contato direto com um determinado evento, com uma contingência específica, né? Então, acho que tem um pouco disso, né? A gente fica, e aí acho que a gente até inventa algumas descrições verbais que favoreçam isso. Eu lembro que eu conheço algumas pessoas que quando não tinha estourado casos aqui em São Paulo, nem no Brasil e tal, algumas pessoas que diziam assim, aqui é muito quente, não vai ter transmissão. Né? E aí, quando a gente pensa nisso, é lógico, acho que tem um desejo muito grande nosso de não padecer desse mal que parece que está assolando o mundo. Mas, fato é que não existia nenhuma evidência que dissesse pra gente que o calor era algo que poderia barrar o vírus, né? Sim. Então, eu acho que tem um pouco disso, da gente estar... da experiência direta ser diferente daquilo que a gente está vendo. A gente está em contato com países que estão em outro momento da curva, né? Sim. E tudo indica que se a gente tomar as mesmas decisões que esses outros países, a gente vai experimentar curvas parecidas, mas a gente ainda não está experimentando, né? A gente está experimentando ainda a subida, a gente talvez ainda vá subir um bocado, né? Sim. E é por isso que eu acho que é importante a gente fortalecer o máximo possível, em todos os outros momentos, mas nesse com alguma urgência, alguma credibilidade ao conhecimento científico mesmo. Sim. Né? Porque se essa incontrolabilidade aumenta os fatores ansiogênicos, a gente tornar claros os achados científicos aumenta a nossa condição de prever o que vai acontecer. Sim. Né? Uma confiança de que aquilo lá tem grande chance de acontecer daquela forma, né? Exatamente. E aí eu acho que é isso. A gente pensar assim, que a previsão nem sempre vai ser uma previsão deliciosa, que a gente goste de lidar com essa realidade. Às vezes as previsões providas pelas ciências não são, né, uma gostosura de se lidar mesmo. Sim. Mas eu acho que faz com que a gente esteja tateando um terreno que tenha mais contornos, menos às cegas, né? Sim. É diferente, por exemplo, da gente pensar num correlato histórico viral aí, quando a gente estava pensando na expansão da AIDS, né? Sim. Como doença. Que naquele momento passou um tempão até que você tivesse produção acumulada de ciência para entender sobre coisas básicas da transmissão daquele vírus. Sim. Né? E aí você tinha lá, né, durante um tempo, as pessoas acreditando que você tinha, se você tivesse contato próximo, isso já era uma condição de infecção importante e tal. Então, acreditar na ciência faz com que a gente revise algum desses tabus e tire até um pânico que possa ser gerado em relação a tudo isso. Eu vi começou a circular uma imagem nesse período agora, que era o cara tirou uma foto de uma prateleira de supermercado, aí era a gôndola de sabonetes, tinha acabado aquele bactericida,
que mata Exato. 99,9%, e os normais, que funcionam otimamente contra vírus, porque não são bactérias, né? Não é de bactéria que a gente está falando, estavam Sim. lá, a prateleira cheia. Então, é um entendimento muito precário da ciência, né? Que vem vivendo nesse momento o seu pior momento, né, da história, parece.